Então vamos lá. Em outubro do ano passado, eu fiz um exame chamado endoscopia. E nesse exame de endoscopia, a médica achou uma úlcera no meu estômago e foi necessário fazer uma biópsia. E em novembro, eu recebi o resultado dessa biópsia pela internet mesmo. Eu olhei e vi que tinha dado uma alteração, né? E como a gente é curiosos, né? A gente vai logo procurar na internet. E eu vi que aquele resultado não era um resultado bom. Era um resultado que se tratava de uma úlcera maligna. Mais precisamente falando, que eu estava com câncer gástrico. Foi muito difícil quando eu olhando, né, eu pesquisando, eu vi isso, que se tratava disso, né? E foi aí que começou a minha batalha. Eu marquei uma consulta com o gastro. Eu já fui sem chão, né? Porque eu já sabia do que se tratava. E o médico falou pra mim como é que eu tinha descobrido, que aparentemente era bem inicial. E eu falei pra ele que eu senti no coração de fazer esse exame e fiz. Porque foi o que eu senti. Eu senti no coração de fazer esse exame. Deus colocou em meu coração que eu precisava fazer esse exame de endoscopia. E ele falou que eu precisava, o médico falou que eu precisava ser acompanhada por um cirurgião, pois se tratava de um procedimento cirúrgico que eu teria que fazer. E acho que com uns 2 dias eu consegui ir para o cirurgião. E quando eu fui para essa consulta, né, fui sem entender que ia acontecer daqui para frente, qual é o passo a passo. E eu fui para essa consulta e o médico olhou para o meu exame e ele disse, aparentemente é bem inicial, né? A gente vai saber mesmo quando a gente fizer uns exames mais detalhados, porém muito agressivo. Ele disse, vamos precisar fazer uma cirurgia bastante delicada e vai ser preciso tirar todo o seu estômago. Quando ele falou aquilo, eu fiquei como se estivesse flutuando, como se eu não estivesse ali, como se estivesse escutando aquela voz bem lá no fundo, bem longe. E eu fiquei sem chão e naquele momento ali eu não conseguia escutar mais nada. Era como se ele estivesse explicando as coisas e eu não estivesse ali, né? Mas meu esposo estava comigo e foi muito difícil. E a primeira coisa que veio na minha mente quando ele falou que ia tirar meu estômago, como é que eu iria comer, né? Como é que eu iria viver. Veio na minha mente que eu ia usar sonda o resto da minha vida com a bolsinha. Foi o que veio na minha mente. E eu saí dali mais arrasada, né? Do que eu já estava. E dali pra frente foi muitas consultas, muitos exames. Mas eu confiei no Senhor. Eu coloquei minha esperança no Senhor. Eu depositei a minha fé no Senhor, que Ele era o único que poderia fazer. Eu coloquei na minha mente o que era aquele problema para o Senhor. Não era nada, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E a partir do momento que eu entreguei nas mãos do Senhor e confiei nele, ele fez grandes coisas e continua fazendo. E não vou dizer para vocês que foi fácil, não foi fácil. Foi muito difícil. Só quem sabe é quem passa, é quem sente na pele. E eu senti na pele. Mas a todo momento o Senhor esteve comigo. A todo momento o Senhor não me desamparou. E eu sentia fortemente a presença do Senhor e do Espírito Santo em minha vida. E eu lembro que eu fui fazer esse exame, né, que era a tomografia, para saber se não tinha focos em outro lugar, se era só naquele local mesmo. E graças a Deus, né, para a honra e a glória do Senhor, para a honra e a glória do Senhor, só estava no estômago mesmo. E eu levei novamente para o médico marcou, começou os trâmites, né, da papelada para marcar a cirurgia. E eu saí dali
orando, pedindo a Deus que me dê essa oportunidade de cuidar da minha filha, das minhas filhas, da minha família. E confiando no Senhor, que Ele estaria comigo e que Ele estava, né, comigo em todo momento. Em nenhum momento eu questionei o Senhor por estar passando por aquilo, porque em nenhum momento eu questionei o Senhor. Eu confiei no Senhor, eu busquei, eu orei a presença do Senhor. E chegou, né, o dia da minha cirurgia, marcou para o dia 2 de janeiro. E eu fui, né, para a clínica e 1h35 eu entrei para o centro cirúrgico. Mas eu posso dizer para vocês, eu entrei tão confiante que o Senhor, Ele ia fazer um milagre em minha vida. Tão confiante que o Senhor, Ele estaria comigo, que seria o Senhor operando um milagre em minha vida. E eu me despedi ali, né, do meu esposo e entrei para aquele centro cirúrgico e eu entrei confiante. Eu acho que nem quando eu fui ter as minhas filhas, né, eu fui tão confiante como eu fui confiante nessa cirurgia, que eu tive as minhas 2 filhas cesáreas, né? O quanto eu fui confiante nessa cirurgia que eu falei, que eu ia fazer, né? Eu entrei sorridente, conversando com o médico e ele disse, eu vou lhe deixar igual uma Barbie, querendo quebrar o clima ali, né? Naquele momento de nervosismo, né? Mas quando eu me deitei ali naquela maca ali, eu disse, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. E eu lembro que você adormece ali, né? Você não sabe mais de nada. Você está nas mãos do Senhor e daqueles médicos, né? E eu lembro que uma voz lá no fundo, quando eu estava passando anestesia, né? Quando o médico já estava tirando anestesia, eu lembro que eu escutei a voz do médico, ele dizendo, Brena, a sua cirurgia foi perfeita. E eu lembro disso até hoje, mesmo em efeito de anestesia, mas eu me lembro dessas palavras. E meu esposo depois me relatou, né, que o médico chamou ele e disse, Juvenal, a cirurgia da sua esposa foi perfeita. Então, perfeito é só o Senhor, né, que faz. Então, foi o Senhor mesmo. E foi o Senhor mesmo que fez a minha cirurgia. Não foi aqueles médicos, né? Foi o Senhor que fez a minha cirurgia. E para a honra e a glória do Senhor, eu não precisei ir para UTI, porque geralmente quem faz esse tipo de cirurgia, né, mais complexa, precisa ficar na UTI nem que seja uma noite. Eu não precisei ir para UTI. Eu não precisei usar dreno, porque também geralmente quem faz precisa de usar dreno. Eu não precisei usar sonda no nariz também, que eles colocam para os primeiros dias da pessoa se alimentar pelo nariz, né? Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui hoje bem, eu me alimento normal, eu tenho minha vida normal, eu pratico atividades, né? Eu posso dizer que hoje eu estou melhor do que antes, né? Me sentindo mais disposta. O Senhor, ele operou maravilhas em minha vida. Ele fez grandes coisas, né? Ele fez grandes coisas e continua fazendo. É uma jornada grande, ainda longa, né? Eu tenho que passar por um longo período ainda de tratamento, de fazer exames, de ir no médico. Mas graças a Deus, eu sempre faço os exames, tomografia, exame de sangue, graças a Deus está tudo bem. Tá tudo bem. A cirurgia, ela trouxe proposta de cura, né? Depois da cirurgia, eu fui mostrar ao médico a biópsia, que ele tira aquele material e faz a biópsia, né? Não tinha nenhum linfonódulo comprometido. Eu não ia precisar, eu esqueci de falar para vocês, como era bem inicial, eu não ia ser preciso fazer quimioterapia ou outro tratamento antes da cirurgia. E depois da cirurgia, que eles iam
olhar o material, é que ia ver também se ia precisar fazer algum tratamento. E para honra e glória do Senhor, eu recebi, depois da cirurgia, acho que 15 dias depois, eu recebi o resultado da biópsia, né, do todo o material que eles colheram na cirurgia. E graças a Deus eu não precisei fazer nenhum tratamento, mas nenhum tratamento a mais, né? Então a cirurgia ela trouxe proposta de cura e eu creio que eu já estou curada pelo sangue de Jesus, né? E eu estou aqui para relatar para vocês esse meu testemunho, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E não importa o que você esteja passando, a dificuldade, seja lá o que for, o Senhor, Ele pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Então, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. E se vocês quiserem que estão me assistindo, quiser compartilhar, quiser com outras pessoas que estejam passando pelo momento difícil, momento parecido, vocês podem ficar à vontade. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, que eu puder ajudar, eu estarei aqui à disposição para ajudar vocês. Eu agradeço a todos que oraram por mim, que fizeram campanha de oração por mim. Agradeço demais, demais mesmo. Que Deus abençoe e continue abençoando as nossas vidas, nossas famílias. Um grande abraço. Fiquem com Deus.